que significa, então, uma vida de união com Cristo. Nem frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque não és nem frio nem quente, és morno e estou pronto a vomitar-te da minha boca. Olha só, porque você diz no teu coração, eu sou rico, eu sou abastado, de nada tenho falta. E o Senhor Jesus fala, e você não sabe, você não tem a mínima noção de que você é infeliz. Sim, você é miserável, você é pobre, você é cego, você é nu. Aí Jesus vai nos dizer coisas surpreendentes aqui. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado para te enriqueceres. Eu aconselho-te que de mim você compre vestes brancas para te vestires e assim você possa ocultar a feiura, a nudez, a tua nudez. Eu aconselho-te que de mim você compre colírio para ungir os teus olhos, para que você possa enxergar. Agora, o que surpreende aqui para nós é exatamente o que o Senhor Jesus está dizendo. Aconselho-te que de mim compres. Não tem um preço? Então a gente tem que entender que existe uma moeda de troca celestial, sim. Existe uma moeda de troca. Você e eu fomos salvos absolutamente pela graça de Deus. Você e eu não fizemos nada para que nós pudéssemos ser salvos, ser regenerados. Nós nos rendemos à obra perfeita que Cristo realizou naquela cruz por nós. Mas a partir do momento que você e eu nascemos de novo, existe sim uma moeda de troca celestial. Qual é esta moeda? Você se lembra daquele episódio de Mateus capítulo 25, daquelas colocações que o Senhor Jesus estava falando, quando ele falou da parábola das 10 virgens? 5 eram prudentes, 5 eram nécias. Vocês sabem a história, né? Perfeitamente. Os 2 grupos tinham óleo suficiente em suas vasilhas e estavam esperando o noivo. Mas o noivo tardou. Aí elas adormeceram. Não é isso que está escrito lá? Só que à meia-noite soou a trombeta. Eis que o noivo está chegando. Todas elas despertaram. Só que 5 delas que eram imprudentes, nécias, perceberam que das suas vasilhas já não havia mais o óleo suficiente. E elas vão então em cima daquelas que foram prudentes pedindo óleo. E a resposta surpreendente daquelas 5 que eram prudentes é o seguinte: não, vá àqueles que vendem e comprem o óleo. Então existe uma moeda de troca celestial. Só para vocês entrarem no raciocínio, abram por favor em Isaías capítulo 55, versículo 1. Vejam como que a palavra de Deus fala que há alguma coisa que nós compramos sim. Não é com dinheiro, mas tem uma moeda de troca. Isaías 55, versículo 1. Olha só que a palavra de Deus diz: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comeis. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Então há um tipo de transação aqui, há um tipo de compra que é feita, que não se utiliza dinheiro. Mas existe uma moeda de troca. Que moeda de troca seria esta? Vou dizer 2 palavras para vocês. Primeira, tempo e intimidade. Tempo e intimidade. Aqui nós podemos colocar uma moeda com essas 2 faces. Primeira face, tempo. Segunda, lógico, consequência, vai gerar intimidade. Quanto tempo você e eu temos gasto diante do Senhor? Quanto tempo você e eu temos aí dispensado, buscando diante dele uma vida de intimidade? Quanto tempo? E isso é necessário acontecer para que nossas vasilhas sejam, vamos dizer assim, repletas do óleo, que é uma figura do Espírito Santo. Senão nós vamos ficar, de fato, realmente sem o abastecer dessas vasilhas. Ah, queridos irmãos, o Senhor tem nos chamado para uma vida de intimidade. O Senhor tem nos chamado para uma vida de união com Ele. E é necessário que nós pensemos com clareza sobre este assunto. Que exortação é esta que o Senhor Jesus deu
aqui quando ele escreve essa carta aos irmãos em Laodiceia. Aqueles irmãos estavam, de fato, fazendo todas as coisas de maneira correta. Não havia nada que houvesse ou pudesse ser feito no sentido de uma exortação dada pelo Senhor. Olha, a doutrina de vocês está errada. Ele não falou sobre isso. Ele não falou o serviço de vocês está errado. Ele não falou sobre isso. Ele não falou nada sobre isso. Ele percebeu que havia no coração daqueles irmãos que faziam parte dessa realidade, dessa assembleia, dessa igreja. Perceberam que eles estavam ensoberbecidos, eles estavam cheios de si mesmos, eles se autobastavam, não tinham necessidade alguma. Então é possível sim vivermos um cristianismo sem Cristo. A carta aqui aos Laodicenses mostra claramente para nós. Queridos irmãos, a vida cristã é Cristo vivendo em nós. É Cristo vivendo em nós. Vocês se lembram que ontem nós fizemos uma menção daquele texto, não precisamos abrir, 2 Coríntios 5,15, né? Que diz lá, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas possam viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqui está a verdade fundamental de que nós devemos ter a compreensão de que nós não nos pertencemos mais a nós mesmos, não somos de nós mesmos. E reforço, o que significa não pertencer mais a si mesmo? Significa que a minha vontade, a minha mente, os meus pensamentos e as minhas emoções, todas estas realidades devem estar subjugadas, submissas ao Senhor, que é a vontade dEle. Os pensamentos dele, as emoções dele, essas realidades devem governar a nossa vida. A totalidade do nosso ser pertence ao Senhor. Ao Senhor. Podemos ver aqui algumas passagens das Escrituras Sagradas para compreendermos como que Paulo, de fato, ele vivia. Lógico, sabemos que ele vivia uma vida de união com Cristo. Mas vejam só, vamos dizer assim, o testemunho dele. Vamos para Filipenses, por gentileza. Filipenses no capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1, verso 21. A palavra de Deus assim diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aqui está. Quantas vezes você e eu já passamos por essa passagem? Quantas vezes já lemos, mas será que nós temos absorvido no nosso coração o real sentido dela? Paulo está dizendo, para mim o viver é Cristo. Ele não está escrevendo aqui, para mim o viver é ser como Cristo. Ele não está escrevendo aqui, para mim o viver é imitar a Cristo, como se Cristo fosse um caderno de caligrafia e eu olhasse para aquelas letras tão bem desenhadas e tentasse fazê-las no meu caderno pessoal. Não. Para mim, o viver é uma pessoa. O que é vida cristã? É o relacionamento com uma pessoa. E Paulo está nos mostrando claramente nessa primeira passagem que eu estou citando para vocês, esta realidade. Para mim, o viver é Cristo. Você e eu precisamos desenvolver um relacionamento com Cristo Jesus. Daqui a pouco isso vai ganhar um pouco mais de amplitude na nossa compreensão. Nesse mesmo livro, no capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Novamente o apóstolo Paulo joga toda a sua atenção, joga o farol, joga assim, todo o seu ser em cima desta maravilhosa realidade que ele considerava para ele todas as coisas como refúgio para que ele pudesse ganhar unicamente a Cristo Jesus. Cristo Jesus, Cristo Jesus. Tudo ele considerou como refúgio, como esterco, diz uma outra palavra,
para que ele pudesse, de fato, tocar, experimentar, provar a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, o que nós precisamos é um relacionamento com a pessoa gloriosa de Cristo. Não haverá possibilidade de nós termos uma vida de união com Ele se nós não nos relacionarmos com Ele. Recupero algo daquilo que foi falado ontem. Meu irmão, minha irmã, você nasceu de novo? Tenha absoluta certeza, você não se pertence mais. Você não é mais dono de você mesmo. A sua vontade, mente e emoções agora devem estar totalmente subjugadas, submissas a Cristo Jesus. Ele é o teu Senhor. Então você precisa desenvolver um relacionamento com Ele. Olhem que texto extremamente conhecido que vale deixar registrado aqui. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Texto que é muito conhecido por nós, mas muitas vezes pouquíssimo experimentado. Gálatas 2, 19 e 20. Diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Cristo. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Novamente, Paulo está insistindo para nós a respeito dessa maravilhosa verdade da nossa identificação com Cristo, tanto na sua morte como na sua ressurreição. Ele está dizendo na parte final: e este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e si mesmo se entregou por mim. Paulo está insistentemente falando para nós, mostrando claramente o que significa uma vida de união com o seu Senhor, com Cristo Jesus. Podemos dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo. Então, o que significa uma vida de união com Cristo? O que nós podemos dizer, e de modo claro para nós, o que não significa uma vida de união com Cristo é o cristão oferecendo ou fazendo o seu melhor associado com a vida de Cristo. Não, isso é religião. Nós não vamos oferecer aquilo que nós temos de melhor, ou fazer aquilo que nós achamos de bom, melhor, associado a Cristo. Não, isso não é, de fato, uma vida de união com Cristo. Tudo que você e eu podemos oferecer ao Senhor são os nossos pecados. Mais nada. Meu irmão, minha irmã, você tem uma sentença de morte sobre você. Ou você acha que vai melhorar? Você vai melhorar, André? Você vai melhorar? Mas quem sabe você se esforçar um pouquinho, dá o seu melhor, meu irmão. Não vai dar jeito, né? Você vai tropeçar e eu também. Você e eu fomos sentenciados à morte. Sabe por quê? O Senhor Jesus olhou para nós e falou assim: você não tem jeito. A única solução para você é cruz, é morte. Jovasi, para você não tem jeito, é só a morte com Cristo. Miguel, Thomas, não tem solução para nós. Fomos sentenciados à morte, porque foi o único caminho que Deus teve para que nós pudéssemos ser salvos do pior de todos os tipos de prisão que nós temos, que somos nós mesmos. Então, o que é a vida de união com Cristo? É nós, de fato, entendemos que o nosso velho homem tem um único lugar seguro para ele, é cruz. Deixe-me falar algo para vocês. Quando você nasceu de novo, a tua velha natureza não foi extirpada de você, como se fosse arrancado um dente que está doendo. Ah, esse dente está doendo, vou arrancar, alívio. Não. Nós viemos de um berço no qual nós aprendemos muitas coisas e que, na realidade, nós precisamos fazer uma revisão depois. A velha natureza continua aí dentro de você, dentro de mim. O velho homem continua aí ciscando. E se você der ocasião para ele, ele vai se manifestar. O que você precisa é de Cristo crescendo em você, para que, de fato, você diminua. Isso é um fato. Isso é uma realidade. Ou vamos falar aqui, vamos dar uma oportunidade de testemunho. Não, melhor, testemunho não.
Vamos chamar qualquer irmão, mesmo eu aqui. Vamos ligar um fiozinho aqui, sabe? Um fiozinho espiritual. Aqui tem um painel. Senhor, passa publicamente tudo aquilo que ocorreu na minha mente, tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu acessei. Passa para que todos vejam. Você tem coragem, meu irmão? Você vai ver a imundícia que vai aparecer ali, ó. Isso é resultado da velha vida que está em você, está em mim. Por isso que nós precisamos entender, isso vamos falar com mais clareza depois, nós precisamos que Cristo cresça e nós diminuamos. Nós precisamos de uma vida de união com Cristo Jesus. É exatamente dessa realidade que nós precisamos. Então, vida de união com Cristo não tem nada a ver de nós darmos o melhor de nós mesmos, fazermos o que podemos fazer de melhor associado à vida dele. Não, isso é religião. É Laodiceia. E tem muita gente que consegue mascarar. Vive uma vida de religioso, na frente de todo mundo, aquela bênção. Mas tem uma língua desse tamanho para falar dos irmãos. Não é? Então o Senhor precisa nos ajudar nesse assunto. Precisa nos socorrer. Vida de união com Cristo é caracterizada pela plena dependência do cristão em relação ao seu Senhor Jesus Cristo. Vamos dar um passo seguinte e verificar como que o Senhor Jesus viveu. Vamos ver o testemunho do próprio Senhor Jesus. E a partir do seu testemunho, vamos olhar para nós. Peguem João capítulo 6. João capítulo 6. Apenas um único versículo. Versículo 57. João 6, 57. Olha que texto precioso temos aqui. Lembre-se, nós vamos falar um pouquinho do testemunho de Jesus. 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim, viverá. Vamos pensar um pouco nesse texto aqui. Assim como o Pai que vive me enviou, ok? E igualmente eu vivo pelo Pai. De que maneira o Senhor Jesus vivia? Pelo Pai. Ele vivia na dependência do Pai. Porque ele se alimentava do Pai. O que significa isso? Vida de união de Jesus com o seu Pai. É exatamente o que significa. Ele viveu 100% uma vida de dependência do seu Pai. Como que eu posso provar isso na Bíblia? Como você pode provar isso na Bíblia? Nesse mesmo livro, nesse mesmo capítulo, volte uma página anterior, versículo 38. 38. João 6, 38. Vejam como que o Senhor Jesus vivia. João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me... Jesus tinha um problema na sua vontade? Será que era uma vontade questionável do Senhor Jesus? A vontade dele era santa, perfeita, absoluta. Mas a Bíblia está falando claramente que ele veio, ele desceu do céu, não para que ele fizesse a sua própria vontade. Ele tinha uma própria vontade. E a vontade dele era santa, absoluta, perfeita. Mas ele diz assim, eu não vim fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Isso chama-se vida de união de Jesus com o seu Pai. Tinha um problema ele na sua vontade? Insisto, não. Vamos pegar, volte uma página anterior, capítulo 5 desse mesmo livro. 5, versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juiz é justo porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Não estava só bom aquele texto, mas vamos pegar mais esse. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Mas, Senhor Jesus, como assim o Senhor não pode fazer nada por si mesmo? Ele poderia. Jesus nunca deixou de ser Deus. Quando ele veio, ele encarnou-se, ele habitou entre os homens. Ele escolheu deixar as suas prerrogativas divinas ocultas nele mesmo, porque ele não deixou de ser Deus, e ele decidiu viver como homem, na plena dependência do Espírito Santo.
Ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu o mundo, ele venceu todas as coisas. Como homem, hoje nós temos um homem sentado no mais elevado trono desse universo. Um homem que viveu na plena dependência de seu Pai. Ele não usou das prerrogativas divinas para ele vencer absolutamente nada. Ele venceu como homem. E como homem, ele viveu na plena dependência do seu Pai. Isso significa vida de união de Jesus com o seu Pai. Olha que texto. Volte mais uma página, capítulo 4 agora. Estamos indo ao contrário para ficar fácil. 4 de João, versículo 34. Veja o cardápio de Jesus. João 4:34. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Novamente vocês estão vendo aqui Jesus vivendo uma vida de união com o seu Pai. Ele tem nos chamado, Jesus tem nos chamado para uma vida de união com Ele. É o mesmo caminho. Jesus fez a sua vontade aqui na terra, não, ele fez a vontade do seu Pai. Jesus já agiu como ele queria nessa terra, não, ele agiu como seu Pai queria que ele agisse. É assim que o Senhor deseja que nós respondamos. Por isso que é o nosso chamado, uma vida de união com Cristo. Só que nós achamos que sabemos fazer a obra de Deus. Nós temos boas ideias, nós temos programas, não é isso? E uma das grandes dificuldades no meio do povo de Deus chama-se submissão mútua. É muito difícil, porque todo mundo quer, na realidade, ser cabeça. Ninguém quer ser servo. O Senhor Jesus mostrou então o caminho. Ele que era aquele que era o Deus Todo-Poderoso, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele foi, de fato, reconhecido em figura humana. Ele foi se esvaziando, até chegar àquele esvaziamento máximo, morte e morte de cruz. E nós queremos galgar o pódio, nós queremos galgar os primeiros lugares. Mas vocês estão vendo de modo claro que está sendo exposto aqui exatamente qual o testemunho de Jesus. Ele viveu uma vida de união com o seu Pai. Essa é a proposta para nós. O que significa, né? Nós estamos buscando responder exatamente a pergunta levantada. O que significa uma vida de união com Cristo? Vimos o que não significa. Darmos o melhor de nós mesmos associado a Cristo. Não, isso é lixo. Tudo que nós podemos oferecer para Ele é lixo. Velho homem. Nosso lugar é cruz. Agora nós precisamos buscar o caminho de uma vida de dependência com Ele. Que precioso é isso. O Senhor Jesus tinha prazer. Ele tinha alegria. Ele tinha satisfação no seu coração em fazer a vontade do seu Pai. Peguem, por favor, Salmo 40. Salmo 40. Salmo 40, versículos 7 e 8. Aqui tem uma menção que lá em Hebreus vai ser mencionada. Salmo 40, versículos 7 e 8. Diz a palavra de Deus: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Olha aqui, Jesus não obedecia o seu Pai por uma imposição. Ele não obedecia o seu Pai, sabe, por uma realidade apenas de obrigação. Não era obediência fria. Ele tinha prazer. E quando você conhece o teu amado Senhor Jesus, quando você começa a desenvolver um relacionamento pessoal com Ele, você tem prazer em dizer, não a minha, mas a tua vontade seja feita. Esse é o caminho que o Senhor deseja para nós. Agora, uma pergunta que eu preciso levantar, como que nós podemos viver, então, uma vida de união com Cristo? É no mesmo princípio que nós consideramos lá em João 6:57. O Senhor Jesus diz assim, assim como eu vivo pelo Pai,
significa, assim como eu me alimento do meu Pai, assim também vocês, né, quem de mim se alimenta, por mim viverá, ou seja, quem vive por mim, de fato vai experimentar essa vida de união. É no mesmo processo. Assim como o Senhor Jesus disse assim, uma comida eu tenho para comer e essa é fazer a vontade do meu Pai, você e eu devemos dizer, uma comida eu tenho, uma comida eu tenho no meu coração, um desejo eu tenho, um cardápio eu tenho no meu coração, e é fazer a vontade do meu Senhor Jesus, individualmente falando e coletivamente falando. Como que nós podemos ampliar um pouco mais esse pensamento, para que fique claro que o significado da vida de união com Cristo, na realidade, é termos Ele como absolutamente central na nossa existência. Ser sempre o primeiro em nossas vidas. Vamos para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Apenas um único versículo. Efésios 4, o versículo é o 20. Quem sabe muitos de vocês já passaram por esse texto aqui, mas vamos deixá-lo registrado porque ele também é importante para nós na reflexão. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Na minha versão aparece assim, talvez numa outra versão tenha uma outra direção. Não foi assim que aprendestes de Cristo, a respeito de Cristo. Na minha versão, esse a, ou qualquer outra palavra, ou qualquer outra partícula que possa estar aí na sua Bíblia, não existe no original. O texto no original é exatamente assim, mas não foi assim que aprendestes Cristo. Esse é o original. Talvez os intérpretes, para dar uma ideia ou ajudar a interpretação, colocaram essa partícula aqui, no meu caso, o a, esse artigo. Mas no original, não. No original, não fostes assim que aprendestes Cristo. O irmão chamado Austin Sparks, num livro dele chamado A Escola de Cristo, ele faz a menção desse texto, e foi com ele que eu aprendi. Ele faz a menção e mostra exatamente o desdobramento desta compreensão mais ampla, que nós não aprendemos a respeito de uma pessoa, de alguém, nós aprendemos a própria pessoa. E esse aprendizado não é um aprendizado que enche a nossa cabeça de informação, é o aprendizado que transforma nossos corações. Nós não enchemos a mente a respeito do conhecimento de Cristo, nós precisamos encher nossos corações com a vida de Cristo. Essa é a grande realidade. Então, que fique claro, nós não aprendemos a respeito de, nós aprendemos Ele mesmo, Cristo Jesus. Muda completamente todo o sentido dessa passagem. Muda completamente para nós. Queridos irmãos, a Bíblia fala que você e eu fomos predestinados a sermos conformados à imagem do Filho de Deus. Pegue lá, por favor, Romanos no capítulo 8. Romanos no capítulo 8. Romanos capítulo 8, 2 versículos 28 e 29. Essas duas citações, esses dois versos, vão nos mostrar exatamente qual é o propósito de Deus. Repetindo Romanos 8, versos 28 e 29, temos assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É aqui. Então aqui está. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está nos mostrando que absolutamente todos os detalhes circunstanciais que envolvem a nossa vida, todos, têm uma finalidade, têm um propósito, é cooperar para o nosso bem. E esse bem está relacionado com sermos conformados à imagem do seu Filho. A Bíblia fala de uma predestinação aqui, não tem nada a ver com a predestinação calvinista. Não tem absolutamente nada a ver. Essa predestinação aqui é para os filhos de Deus, que eles serão conformados à imagem dele, desse maravilhoso Filho. Então é uma predestinação
que é voltada para os filhos de Deus. Não é uma predestinação para serem filhos de Deus. Isso é muito importante para o nosso coração. Fazendo apenas uma pausa. Deixa o dedinho aqui, vamos para o livro de Efésios, por favor, voltem ali, Efésios, só para fazer uma pequena observação para vocês. Efésios capítulo 1, versículo 4. Olha que impressionante o texto aqui. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Até aqui. Atenção no versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Aqui é um assunto importante. Aqui, na realidade, esses irmãos que de fato têm essa posição mais extremada da eleição, eles pegam esse texto para apoiarem a sua doutrina. Mas aqui, muito importante que eu vou dizer agora, assim como nos escolheu nele. A nossa escolha é em Cristo. Aqui não está escrito nem na sua Bíblia, ele nos escolheu para Cristo. Isso seria uma eleição real, vamos dizer assim, uma eleição, vamos dizer assim, compulsória. Mas a Bíblia não está falando que nós fomos escolhidos para Ele. Fomos escolhidos nele. Significa que nele que você se encontra, por causa do teu novo nascimento, você é escolhido para. Esse é o texto. Entende? A maneira de nós entendermos essa passagem é muito importante. Então, o que estamos mostrando para vocês é exatamente, vamos dizer assim, qual é o propósito da palavra de Deus dentro dessa realidade que estamos expondo aqui, que significa uma vida de união com Cristo. Significa que é um chamado para que nós vivamos uma vida de total dependência dele. 100% aos seus pés. E esse texto está nos mostrando claramente para nós que a predestinação que veio até nós é para que nós sejamos conformados à imagem do Filho de Deus. Você nasceu de novo, há uma predestinação em cima de você. Para que você seja conformado à imagem do Filho de Deus. Outro texto, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. Um texto também importante que colabora para que nós entendamos melhor esse assunto. 3,18, 2 Coríntios diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Olha que texto precioso. Esse irmão que há pouco me referi agora, Austin Sparks, ele traduz esse texto numa das partes da seguinte forma: contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de tribulação em tribulação. De tribulação em tribulação a sua própria imagem. O Senhor Jesus irá usar todas as ferramentas, todas as circunstâncias, todas as adversidades que surgem na nossa vida, para que nós sejamos transformados, para que nós sejamos conformados à imagem dele. Então, se você está em tribulação, meu irmão, minha irmã, bem-vindo ao Clube dos Santos. Bem-vindo ao Clube dos Santos. Se você está bem, está tudo certo, desconfie. Alguma coisa não está bem. Agora, se você está debaixo de uma pressão, debaixo de alguma coisa que você nem compreende o que seja, o que ocorre, então você precisa, de fato, olhar: Senhor, o Senhor está no assunto. O Senhor está, de fato, comandando todas as coisas. Queridos irmãos, quando eu estou falando para vocês aqui a respeito de sermos conformados à imagem de Cristo, isto refere-se a algo interno ou externo? É lógico que é algo interno. É algo que trata-se daquele assunto que move o nosso coração. Isto está relacionado com a comunicação da vida de Cristo em nós. Isso está relacionado com mudança de caráter, não assuntos externos. É uma questão de mudança de caráter. E essa realidade não está ligada com o ensino acadêmico.
Não está a realidade ligada com todo tipo de conhecimento que eu possa ter na minha mente, e sim com o caminho da cruz. O ensino acadêmico, ele vai alimentar a sua mente, mas o caminho da cruz vai formar o caráter de Cristo em você. E dizendo isso, não estou falando que o ensino, a busca acadêmica tem qualquer problema. Pelo contrário, estou incentivando. Mas nós temos que separar claramente o ensino acadêmico e o seu valor e o caminho da cruz. O ensino acadêmico alimenta a sua mente, o caminho da cruz forma o caráter de Cristo em você. Essa é a grande bênção. Essa é a grande, vamos dizer assim, notícia que nós temos. Então nós precisamos sim nos alimentar da palavra de Deus, subir em ombros de outros irmãos que nos ajudem a chegar mais longe. Porque muitas vezes nós enchemos a nossa cabeça de conhecimento, ficamos com um cabeção e o nosso coração pequeno. Temos, vamos dizer assim, conhecimento e conhecemos muitos irmãos que realmente falam muito bem, têm um conhecimento enorme, mas as suas vidas depõem contra eles mesmos. Porque conhecimento sem cruz é, na realidade, uma hipocrisia que nós amamos. Aí certo irmão disse o seguinte, que nós jamais poderemos separar teologia da vida, jamais poderemos separar doutrina da prática e nunca podemos separar mensagem do mensageiro. E nunca podemos separar adoração do adorador. Só pode haver adoração se aquela pessoa que estiver conduzindo for um adorador. Senão ele é um cantador. É um rabiscador de violão ou tocador de teclado. Nós não podemos separar vida da prática. Nós não podemos. O que eu sou lá fora, eu preciso, de fato, ser a realidade que eu expresso aqui dentro. Senão isso é hipocrisia. Então o Senhor precisa nos ajudar a entender isto. O ponto fundamental, sem o caminho da cruz, é impossível vivermos uma vida de união com Cristo. Pergunta para vocês. Jesus, ele trilhou o caminho da cruz? Mas é lógico que trilhou o caminho da cruz. O que significa, não mais eu. Você não faça mais a minha vontade, mas a tua vontade. Isso não é o caminho da cruz? Você sabia que o princípio da cruz é que governa a Trindade? O princípio da cruz, estou falando da cruz histórica. Estou falando do princípio. O princípio da cruz rege a Trindade. O Pai fala assim, este é meu filho amado, a ele ouvi, não é isso? Ele não está jogando a glória no filho? Ah, né? Há pouco eu disse para vocês, assim como eu ouço, assim eu julgo, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Isso não é cruz? Jogou a glória dele. O Espírito Santo veio fazer a vontade dele? Não, ele veio ensinar todas as coisas que o Senhor Jesus passou para ele. Ele veio glorificar Cristo. Isso não é cruz? E o Pai e o Filho, para que a economia divina se cumpra, estabeleceu o Espírito Santo como o único que pode verdadeiramente nos levar a essa realidade. Isso não é cruz? É cruz. Então o princípio que governa a Trindade na eternidade é o princípio da cruz. Agora, a cruz histórica se tornou uma necessidade por causa do nosso pecado. Então, levantando a questão, Jesus trilhou o caminho da cruz? Lógico que trilhou o caminho da cruz. De maneira perfeita. Lembre-se disso, o caminho da cruz é o nascedouro do amor. O caminho da cruz é o nascedouro do amor. Porque é assim que a Trindade vive. É assim. É o princípio do amor. O princípio da Trindade é o nascedouro do amor. Essa é a bênção. Então nós estamos mostrando para vocês essa realidade importante, amados irmãos, importante, de que nós estamos num processo de sermos conformados à imagem de Cristo Jesus. Nós estamos trilhando de tribulação em tribulação, andando pelo caminho da cruz para que mais de Cristo seja formado em nós. Essa é a grande bênção. Textos que nos falam da nossa identificação na morte e ressurreição de Cristo, da nossa inclusão, morte e ressurreição, tem como finalidade exatamente mostrar isso. Colossenses 3,
Vem do versículo 1 ao versículo 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha que texto maravilhoso. Especificamente colocando os olhos no versículo 4, acabei de ler agora. Quando Cristo, que é a nossa vida. Está escrito aí. Não está escrito aí. Quando Cristo, que é o nosso modelo de vida. Não está escrito aí. Não. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Então, como diz aqui, nós seremos manifestados com Ele também em glória. Que texto precioso! A vida de união com Cristo não é uma parceria. Não é uma parceria. O meu melhor unido à vida de Cristo. Não. É Ele, Cristo, vivendo em você. E isso só é possível pelo caminho da cruz. Outro texto. Voltem para Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4, verso 19. Olha que texto precioso nós temos aqui. Meus filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Olha que texto que você e eu precisamos juntos refletir. Meus filhinhos, lemos aqui, por quem de novo sofro dores de parto. Olha, por quem de novo, significa que houve um momento que Paulo sofreu dores de parto por eles. Antes deles nascerem de novo, antes desses irmãos lá da região da Galácia nascerem de novo, Paulo realmente sofria por eles. Aí eles nasceram de novo. Aí Paulo vai dizer assim, de novo estou sofrendo dor de parto, agora por um outro motivo, até ser Cristo formado em vós. Então Cristo já era a vida deles, mas Cristo não estava sendo formado neles. Entende o que está escrito aqui? Exatamente isso. Esse é o assunto que está aqui, amados irmãos. Cristianismo é Cristo em nós e Cristo sendo formado em nós. Cristianismo não é uma fórmula que nós aprendemos. Cristianismo é Cristo vivendo em nós. Este é um assunto extremamente importante. Extremamente fundamental para que nós possamos avançar e entender o nosso chamado a uma vida de união com Cristo. Como dissemos ontem, sem uma vida de consagração é impossível nós vivemos uma vida de união com Ele. Agora nós estamos compreendendo o significado da vida de união com Cristo. Não é dar o nosso melhor associado ao dele, não. É de fato termos a plena consciência de que precisamos viver uma vida totalmente dependente dele, assim como ele, o Senhor Jesus, viveu uma vida de dependência do seu Pai. Jesus viveu uma vida de união com o Pai. E nós somos convocados a viver uma vida de união com Ele. Isso é vida de união com Cristo. Irmão, irmã, permitindo o Senhor em qualquer outro ambiente, em qualquer outra realidade, aqui, se vocês me virem, eu vir em vocês, se não houve um acréscimo de Cristo em você e em mim, nós somos hipócritas. Essa é a verdade, eu falo de mim. Se não houve uma medidinha de Cristo na sua vida, você continua com aquela mesma situação. Você não cresceu, significa que você e eu, acontecendo isso, somos religiosos. Então Cristo precisa crescer. Se não, irmão, o que estamos fazendo aqui? Vai ser um pecador lá fora, um pecador convicto, aproveita, se lambuza no pecado, mas curta a vida, não viva uma vida de hipocrisia. O Senhor tem nos chamado, irmãos, como eu falei ontem, o último chamado de amor de Deus está acontecendo no meio do seu povo agora, e esse chamado, uma vida de união com Cristo. O Senhor tem nos chamado para uma vida aos pés dele. O Senhor tem nos chamado para uma vida ascensional, uma vida além do véu, uma vida que realmente manifeste uma intimidade a partir de nós em relação ao seu coração. Vida de união com Cristo é caracterizada pela plena
pela total dependência do cristão em relação ao seu Senhor. Vimos também, já temos falado algumas coisas sobre isso, que é muito mais do que um ensino, é aprendermos uma pessoa. Aí você pergunta, Thomas, tem como nós entendermos um pouquinho melhor sobre esse assunto? Tem como nós compreendemos um pouco mais o que significa Cristo ser formado em nós? Temos uma vida de união com Ele? Tem. Vamos para Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, 28 a 30. Que texto conhecido por todos nós. Vamos vê-lo agora numa perspectiva diferente. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que texto precioso nós temos diante de nós. É esclarecedor. É algo maravilhoso. Deixa eu pegar primeiramente aqui o significado de uma palavra para vocês. No versículo 29 aparece aí a palavra aprendei, não é isso? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Aprendei. Primeira coisa que você e eu devemos, de fato, compreender desse assunto é que Jesus, ele não era um filósofo que tinha alunos. E os alunos andavam com a pranchetinha e Jesus dava aquelas frases de efeito, frases filosóficas para que eles pudessem aplicar na vida deles, como se eles fossem alunos de uma filosofia. Não, Jesus era um Senhor e mestre. Os seus discípulos andavam com ele para aprender dele. Então, primeira lição, Jesus não era um filósofo que estava tentando ensinar os seus alunos uma filosofia maravilhosa dessa vida, nesse planeta que nós vivemos. Não, ele era um Senhor e mestre. E ele tinha seguidores que aprendiam o próprio mestre. É a grande bênção. Uma outra coisa que nós precisamos compreender aqui, a palavra jugo aparece aqui. Não é isso? Tomai sobre vós o meu jugo. Se você for pegar no seu dicionário o significado da palavra jugo, a palavra jugo é o seguinte, é um instrumento de madeira feito para unir dois bois. Exatamente isso. É a canga, o jugo, não é isso? É um instrumento feito de madeira para unir dois bois. Talvez aqui na região, eu sei que no Nordeste tem muito carro de boi. Então tem exatamente esse jugo. Não é isso que tem lá? E colocam lá. Por que o Senhor Jesus coloca essa palavra aqui? O que significa isso? Então vamos entender. Quando se deseja, vamos dizer assim, ensinar ou amansar um boi novo, um boi rebelde, um boi indisciplinado, um boizinho, sabe, que ele é valente, mas ele não tem disciplina. O que se faz com esse boizinho? Coloca ele na mesma canga, no mesmo jugo de um boi velho. E o boi velho e o boi novo, então, vão fazer aquele movimento do arado. Vai para lá, vem para cá. E muitas vezes o boi novo, ele é rebelde, ele quer empacar, mas o boi velho quer puxar. Às vezes o boi velho quer parar e o boi novo quer ir, quer sair para o lado. E o que vai acontecendo? Aquele boi novo vai recebendo algo, aprendendo. Sabe o que está acontecendo ali? A mansidão do boi velho está entrando dentro do boi novo. Não é isso que está acontecendo? O boi novo está aprendendo o boi velho. Não é isso que está acontecendo? Então há um aprendizado aqui, prática. Esse boi novo não foi colocado na escola dominical bovina. Vamos lá na escola dominical bovina para você entender o que significa obediência ao boi mais velho. Olha, a lição é essa, a lição é enchendo a cabeça do boizinho. Só que não tem prática. Entende a diferença de um filósofo e de Jesus? Então nós aprendemos uma pessoa. Assim como o boi novo aprendia o boi velho, nós aprendemos o Senhor Jesus. Aliás, das figuras do Evangelho, nós temos o quê? Nós temos Mateus, que é representado pelo leão. Nós temos Marcos, que não tem nem a genealogia, mas é representação de um boi, que fala do servo. Lucas vai falar do filho do homem. E João vai falar da águia.
dos evangelhos nas alturas. Então nós temos essa representação. Então, Jesus, com respeito, dizemos aqui dentro dessa leitura, ele é o boi velho. E nós precisamos colocar o nosso pescoço na mesma canga de Jesus. Entendem o que significa aprender de mim, que sou manso e humilde de coração? Entendem o que eu falei lá atrás daquele texto? Não fostes assim que aprendestes Cristo? Então você e eu não aprendemos sobre Cristo, nós aprendemos uma pessoa. Isso significa vida de união com Cristo. Então vamos deixar clara essa figura do boi novo e do boi velho. O boi novo indisciplinado junto ao boi velho. Já trabalhado, já realmente manso, ele aprendeu. E nessa jornada de ir e vir, puxando o arado, com toda aquela briga do boi novo, o que vai acontecendo? Ele vai se rendendo, e o boi velho vai sendo formado no boi novo. A mansidão, a quietude, a obediência do boi velho vai sendo transferida para o boi novo. Esse é o aprendizado prático. Quando você coloca o seu pescoço na mesma canga, no mesmo jugo de Cristo. Vocês entendem porque nós não aprendemos sobre Cristo, mas nós aprendemos Cristo é Ele. Então o que significa? Que Cristo precisa crescer uma medida a mais. Olha a beleza de tudo isso. Cada um de nós aqui é diferente um do outro. Glória a Deus. Cada um de nós é diferente. O Senhor não quer formar um batalhão, uma igreja de todos iguaizinhos. Não. Nas nossas características particulares que Ele mesmo nos deu, excetuando, lógico, o pecado, Ele não deu isso. Uma vez trabalhado pela cruz, pelo caminho da cruz, então Cristo manifestando-se através de cada um de nós, nós vamos manifestar a glória, a multiforme graça e sabedoria dEle. Eu vou ver Cristo no André de uma maneira que eu não vou ver ninguém mais de vocês. Eu vou ver Cristo no Valdeci de uma maneira que eu não vou ver ninguém mais de vocês. E assim vai. Então aí nós vemos a multiforme sabedoria de Deus fazendo isso. É o que Ele quer para o seu povo. Por isso que o caminho da cruz é inegociável. Para que cada um na nossa particularidade possamos ser trabalhados pelo Senhor do jeito que nós somos. Olha que bênção esse projeto eterno de Deus. Meu irmão, minha irmã, a única coisa que você deve, de fato, lamentar, que deve arrancar lágrimas dos seus olhos, são os seus pecados. Tribulação? Não, tribulação, Senhor, vem de ti. Então eu recebo. Tem pecado? Então põe a boca no pó, confessa. Senhor, eu tenho pecado contra ti. Eu tenho entristecido o teu coração. Eu ponho a boca no pó. Senhor, eu confesso o meu pecado oculto, meu pecado voluntário, meu pecado involuntário, meu pecado de comissão, meu pecado de omissão. Eu confesso, Senhor. Perscruta o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo eterno. Aproprie-se do sangue de Cristo. Às vezes nós carregamos gente na nossa mente, né? Temos problemas, brigas, nós temos maledicência na nossa mente, nós temos problemas com nossos irmãos e que nós queremos nos reunir e aí a reunião vai fluir. Não vai fluir. Nós precisamos confessar nossos pecados, nós precisamos ter o coração limpo diante do Senhor. Como vamos viver uma vida de união com Cristo se nós somos aqueles que estão dando legalidade a Satanás? Sabe uma coisa? Quando nós não confessamos nossos pecados ao Senhor, nós damos legalidade a Satanás. Como filhos de Deus, nós estamos num ambiente aqui, fechado, estamos climatizados aqui. Vamos dizer que, imaginar, né? Para Rondônia tem que imaginar mesmo, um frio mesmo, né? Tem que imaginar. Um frio de 2 graus, mais frio. Frio. O que acontece? Estamos aqui protegidos, mas se houver uma trinca, um quebrado na janela, aquele frio externo vai entrar aqui, não vai? Nós demos uma legalidade ao frio para entrar nesse ambiente. É assim com a tua vida. Se você der legalidade, você tem um pecado e não confessar, você está dando a Satanás um direito dele agir na tua vida.
Não brinque com isso. Confesse seus pecados diante do Senhor. Essa é a grande questão. Para que você possa ser uma pessoa livre. Livre. Fiz isso apenas para dar um acréscimo e falar da importância desse assunto. Mas então, Mateus 11, 28, 30 nos ajuda a refletir sobre esse assunto. Nós precisamos colocar nosso pescoço na mesma canga, no mesmo jugo do Senhor Jesus Cristo. E como falei, para avançarmos, o que está acontecendo nesse ensino, nesse aprendizado, o boi novo, insisto, está aprendendo o boi velho. É isso para o caráter do boi velho está sendo formado, infundido no boi novo. Infundido no boi novo. Essa é a bênção. Isso é vida de união do boi novo com o boi velho. Esse é o ponto. Vocês sabem que dentro da teologia nós temos duas realidades. Quando nós fomos justificados, então a justiça de Deus foi imputada em nós. Nós fomos declarados justos pelo nosso novo nascimento. Houve uma imputação de justiça. Mas agora, o que acontece? A santidade, ela precisa ser infundida em nós. O primeiro ponto é a imputação da justiça. Você foi plenamente justificado. Pronto. Mas agora, e depois? Agora a santidade precisa ser infundida, colocada em você. Esse é o caminho da cruz. Esse é o andar do boi novo com o boi velho. Para que nesse raciocínio, quando nós estamos andando no caminho da cruz, mais de Cristo vai sendo formado em nós. Nós precisamos então tomar o caminho da cruz, tomar o jugo de Cristo, para que seu caráter seja formado em nós. Precisamos nos submeter aos tratamentos da cruz de Cristo. Você não precisa buscar tribulação, não, meu irmão. Dar uma notícia para você. Não precisa ir atrás de tribulação, elas virão. Elas vão chegar a você. Elas vão chegar a você e às vezes vão deixar você no silêncio. Nós vamos estar falando isso, não sei, possivelmente hoje à noite, sobre essa questão. O Senhor, quando Ele quer falar conosco, Ele nos leva para o deserto. Nos leva para o deserto. E outra coisa que Ele faz, Ele se afasta de nós. Porque Ele quer conhecer o nosso coração. Muitas vezes você se sente tão isolado, Cadê o Senhor? Mas Ele está muito presente. Ele está exercitando os músculos espirituais da sua fé. É assim. Esse é o caminho. Mas nós vamos falar com mais detalhes isso depois. Queridos irmãos e irmãs, essa é a bênção que o Senhor tem para nós, de nós vivermos uma vida de união com Ele. Precisamos nos submeter aos tratamentos da cruz. Vocês se lembram que está escrito não precisam ir lá, João 3,30? Convém que Ele cresça e nós diminuamos. Ali, o texto imediato ele está relacionado ao ministério de João Batista e o crescimento do ministério do Senhor Jesus. Mas é um princípio bíblico. Convém que Ele cresça e nós diminuamos. Se eu preciso diminuir é porque eu estou grandinho, não é verdade? Ele precisa crescer e eu preciso, diminuir. Esse é o caminho da cruz de Cristo. O cristão, meu irmão, minha irmã, ele aprende uma pessoa, não apenas a respeito dela. Isso é cristianismo. Cristianismo é Cristo vivendo em nós. Para que nós possamos viver uma vida de união com Cristo, é necessário que mais e mais essa vida de dependência cresça em nós. O Senhor tem nos chamado para esta realidade. Que Cristo cresça verdadeiramente e nós possamos diminuir. Vamos voltem para Colossenses capítulo 3, versículo 1. Nós estamos indo para a conclusão da primeira sessão. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aqui está. Isto é vida de união com Cristo. Fomos ressuscitados, glória a Deus, juntamente com Ele. Então devemos buscar, almejar, pleitear as coisas que são lá de cima, do alto.
onde Cristo vive e está sentado à direita de Deus. Aqui está a realidade daquilo que Cristo fez por cada um de nós. Isto é vida de união com Cristo. Então, queridos irmãos, o que significa vida de união com Cristo está claro para nós da exposição. É vivermos uma vida na plena e total dependência dele. Não significa associarmos o nosso melhor com o do Senhor. Nós não temos nada a oferecer para ele. Significa esperarmos que ele cresça e nós diminuamos. Significa que nós devemos tomar o caminho da cruz. Tomar o caminho da cruz significa negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e ir após ele. Isto é o desafio que todos nós temos de viver uma vida de união com ele, com o nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude.